A princípio, empreendedorismo é uma coisa ou você já tem intrinsecamente, ou você vai conseguir desenvolver isso ao longo do tempo, né? No meu caso, eu demorei bastante tempo para poder entrar nesse ramo de empreendedorismo. Uma coisa vai puxando outra. Gestão do seu tempo, disciplina, não é porque você é dono do negócio que você vai acordar 10 horas, meio-dia, não sei o que, não. Estabeleça um horário. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo, sempre fazendo um agradecimento aos nossos patrocinadores. Você quer construir? Quer reformar? OIO Construções e Reformas, os contatos sempre aqui embaixo, uma empresa excelente aí, que vocês podem confiar de olhos fechados. R1 Automação, fazendo um trabalho bem legal aí com casas inteligentes. E hoje estamos aqui com o time completo, né? Mais um episódio especial. Carlão. Opa, na Ares! D. Tô de volta, hein? Show. Do. Boa, pessoal. E hoje fazer um episódio aqui bem necessário, eu diria, né? A gente tem recebido aí bastante convidados, bastante agregadores especiais. E hoje vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, administração, né? A necessidade de empreender e administrar, estando ou não preparado, né? Que é um tema que eu acho que é bem necessário. E a gente vai fazer um bate-papo aqui bem legal. A famosa desconstrução, né, Du? Vamos desconstruir esse assunto aí, trazendo bastante experiência pra vocês, tá? E lembrando, se inscrevam no canal, ativa o sininho, porque ajuda muito a gente a entregar mais conteúdo de qualidade pra vocês. Boa. Certo, Du? Vambora? Isso aí, bora. Olha, Bill, Vambora, né, Carlão? Tava com saudades? é eu? É, pô, tava com saudades, né? Não, tá Tava. bom, deixa aí, o menino dele, perigoso, mas tá certo. Solta, Du, vambora. Para começar, vamos falar um pouquinho do que é empreender na prática, né? Quais são as principais ações de você empreender, os principais desafios, né? Começa aí, cara. Começa Você e por o você, Dom que Carlão. tem mais experiência. Começa pelo mais velho. É melhor, né? Ah, então, brincadeira. Aí, ó. Produção. Aí já começou, não começou só. Não, cara, eu acho que é o seguinte, eu acho que, a princípio, empreendedorismo é uma coisa ou você já tem intrinsecamente, ou você vai conseguir desenvolver isso ao longo do tempo, né? No meu caso, eu demorei bastante tempo para poder entrar nesse ramo de empreendedorismo. Geralmente, as pessoas têm um pouco de medo, né? Porque não é fácil. O fácil hoje, né, no mundo de hoje, isso vem mudando, essas gerações novas, né? Geração X, Alpha, Baby Blue. Então, assim, é uma mistura de várias gerações, mas a juventude agora, ela não se preocupa muito como a minha geração se preocupava lá atrás, né? A famosa geração Baby Blue. E a gente se preocupava com o emprego fixo, geralmente eu ficava nesse emprego há décadas, ou entrava no emprego e se aposentava no emprego. Ad eterno. O ad eterno, né? Aquela questão da segurança, Exato. né? O faz-me rir, a bufunfa, o dinheiro que, né? Faz a gente rir e chorar, caindo todo
final de mês. Então, assim, de uma certa maneira, era muito confortável, era uma zona de conforto, né? Isso daí, ao longo aí a entrada desse novo milênio foi caindo um pouquinho mais para baixo essas questões, né? Mesmo porque as empresas elas foram ficando mais dinâmicas, né? Sim. Então, uma necessidade de conhecimento, de renovação, de aprendizado, isso se tornou uma obrigatoriedade nas empresas, né? As empresas antigamente eram fechadas, uma economia fechada, hoje não. Hoje a gente fala de economia globalizada, né? Então você precisa ter muita interação, muitas coisas novas que acontecem e a dinâmica é completamente diferente. Foi fazendo com que o perfil dos profissionais mudasse, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, o que a gente tinha lá no passado? A gente tinha aquela visão do cara que era o empresário, né? O cara que tinha uma condição financeira diferenciada, ou que tinham contatos, né, financeiros com que fizessem, pelo menos aqui no Brasil, lá fora acho que pode ser um pouco diferente, mas aqui no Brasil você tinha esse perfil, né, do empresário. E ao longo do tempo também da necessidade, né, do próprio brasileiro, porque o brasileiro ele é uma população que consegue se renovar, consegue ser criativa, ela consegue, às vezes, dar dificuldade fazer com que a gente consiga sair, né, do fundo do poço, foi fazendo com que isso se tornasse mais factível para outras faixas e outros níveis da sociedade. Essa questão do empreendedorismo, ele vem desde de tudo, né? Hoje você vê, por exemplo, parado num farol, pessoas que têm a criatividade de trazerem soluções diferentes que não só de pedir o dinheiro em si, né? Então, assim, no dia a dia, hoje eu falei, cara, o texto que o cara escreveu, eu falei, nossa senhora, meu. Ele escreveu Camões mesmo, porque até Camões eu acho que deve ter levantado, né? Caraca. Porque, assim, a criatividade faz com que a pessoa ela vai sendo empreendedora, né? Nesse sentido de tentar entrar para um mercado que você não conhece. Então, a princípio, o empreendedorismo nada mais é de você sair dessa zona de conforto. É fácil? Não é fácil, né? Mas é a movimentação de você entrar no mercado incerto, ter a coragem de entrar nesse mercado e dar continuidade para aquilo que você sonhou, desenhou ou tem vontade de fazer. Mas você acha que assim na década de 80, 90 tem muita diferença? Teve muita movimentação para hoje em dia, em 2023 a gente está falando, tem mais mente empreendedora do que nas outras décadas? O que vocês acham? Eu acho que o que mudou foi a questão da coragem mesmo. Ou a necessidade, acho que, das pessoas se moldarem para isso. Eu acho que primeiro veio, acho que a necessidade mesmo. Acho que você vê que o mercado de trabalho ele vem mudando, né? Profissões do passado já não existem, algumas já não existem, já estão surgindo extintas. novas, né, profissões, né? E com essa tendência da pessoa realmente ela se desenvolver de maneira mais ampla, como o Carlão mesmo comentou aí, né? A pessoa ela tem a necessidade de ter uma característica de pensar, ir além, né? De buscar alternativas, até de ser um pouco mais estratégica mesmo. Sim. Né? E então assim, é de se desafiar mesmo, né? Então acaba que tendo que realmente se desafiar, se empreender, né? O que eu enxergo assim, uma mudança de lá de trás, década de 80, 90, a gente relacionava a questão do empreendedorismo mais amador com comerciante. Então, na necessidade, você via lá, né? O cara abria lá... Abriu um boteco de esquina, uma lojinha, né? Sabe aquele sorvete que hoje... Não vai relembrar da época vai relembrar das lojas dos anos 80 agora. Senhora, pensei que ele ia falar do pilequinho da Toco. Não, pilequinho da Toco. Não, tinha algumas profissões, né? É da Toco vai lembrar. Vai lembrar. Eu nunca fui. mas é assim, o comerciante, né? Ele estava muito apto para o comércio. O que o Douglas falou é muito certo. Eu acho que ao longo do tempo,
as pessoas elas foram se ponderando e se encorajando para abrir outros segmentos, né? E eu acho que também houve uma profissionalização. Hoje você tem algumas empresas que ajudam, auxiliam ao profissional a desenvolver essa questão do empreendedorismo, né? Sim. Você tem as faculdades hoje, graças a Deus, as pessoas elas conseguem com maior facilidade conseguir ter uma educação melhor, né? Hoje, com EAD, precisa de muito recurso para investir. É força de vontade mesmo, cara. Ah, não tenho força, não tenho recurso? Caramba, você tem um Sebrae que dá um apoio muito legal na questão de entender, né, a dinâmica do empreendedorismo. E quem é empreendedor, na grande maioria, o cara é nato, já nasce com o cara, né? Então o cara já sabe, cara. Quantas e quantas pessoas que às vezes não têm conhecimento nenhum, isso independe da década, né? Independe do tempo, é atemporal, né? Quantas e quantas pessoas que, cara, elas vieram com o dom de empreender, né? Através do comércio, de comprando aqui, fazendo uma continha ali, cara, e o negócio prosperou. Quantas e quantas pessoas, né? E tem outras que às vezes tentam entrar numa bola de moda, né? Resolve abrir algum negócio e às vezes não tem o dom, não quer se desenvolver para aquilo e não dá certo, né? E aí volta para o mercado de trabalho, né? Então é muito a questão relativa, né? Depende muito do indivíduo. Mas vamos tentar. Não vou falar quantificar, mas vamos tentar deixar mais prático. Imagina que assim, eu vou começar a empreender. Qualquer que seja a questão. Sei lá, tô desempregado, preciso de grana, vou empreender em alguma coisa aí. Na visão de vocês, quais seriam as principais preocupações que eu deveria ter? Ou o que eu tenho que enxergar para ter essa coragem de empreender ou para me sentir preparado para empreender? Se você pudesse dizer qual é a principal característica para você conseguir empreender, o que você diria que é? O que vocês diriam que é? O cara meter as caras, velho. Na boa, meter as caras. Então, assim, na prática, enquanto você não tiver coragem de meter as caras, você vai ficar no sonho, né? Então, assim, sonho é muito legal. Colocar no papel, melhor ainda. Mas se você não meter as caras, não vai. Então, assim, na prática é o seguinte. Então, os exemplos que eu tive. Porra, tinha recurso para investir? Não. Cara, é difícil. Às vezes é o mínimo de recurso que você tem para você acreditar num sonho. Sim. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é alguma coisa que você conheça. É mais fácil para você prosperar. Um assunto que você domine, né? Pô, vou começar de repente de um, sei lá, uma imaginação, tá? Eu vou vender roupa, se eu não conheço nada de moda. Agora, se for vender tênis, é mais fácil. Entendeu? Pô, conheço um pouco melhor. Né? Se for vender roupa feminina, para mim vai ser mais difícil. Entendeu? Então, a primeira coisa é entender aquilo que você se identifica e aquilo que você quer fazer. Tem uma outra coisa que é muito importante, cara. Às vezes as pessoas querem abrir negócio para ganhar dinheiro. Colocar dinheiro na frente do negócio é um risco, né? Então, na prática, a primeira coisa que você tem que fazer é saber o que você quer, o que você gosta, o que você tem vontade de fazer. Exato. Vou dar um exemplo na prática que eu vejo muita gente fazer hoje. Porra, e às vezes tem algumas pessoas que me perguntam. Aí eu quero abrir um negócio, cara. Pô, eu tô com um dinheirinho lá empatado e eu vou pegar uma franquia. Porra, cara, franquia, bicho. Se você não souber direito a franquia que você quer, você vai dar um belo tiro no escuro, cara. Vamos supor que eu queira investir numa franquia aí bem conhecida do ramo de fast food. Uma bem conhecida aí que todo mundo conhece. Cara, você vai ter que saber que você vai ter que trabalhar dia e noite, final de semana. Ah, não vou trabalhar, vou colocar alguém pra olhar pra mim.
Tá, você vai colocar alguém, você vai passar, você vai transferir a responsabilidade para esse terceiro. Mas será que esse terceiro vai assumir como se fosse dono do negócio mesmo? Exato. Entendeu? Então, legal. Se você não conhece, não gosta nem do lanche que você vai comprar, porra, pra que você vai investir seu Investir tempo naquilo ali. naquilo, cara? Entendeu? Então, assim, é muito fácil comprar a ideia dos outros. E outra coisa que eu percebo hoje. Ah, eu quero investir em alguma coisa, não tô reclamando desse mundo de franquia, mas estuda direito o que você vai fazer. O mercado que você vai fazer. Aonde você vai se inserir. Não é à toa que as grandes redes de farmácia, elas fazem um estudo, né, geográfico para entender aonde que ela vai se posicionar. Às vezes as pessoas olham assim, porra, do lado de uma farmácia tem uma outra. Porque você tem muita movimentação. E por que a outra não está do outro lado da rua? Foi feito um estudo para aquilo. Exato. Não é uma coisa que a pessoa desejou do nada e resolveu montar. Encontrei o terreno, vou colocar uma farmácia aqui, não. Entendeu? Mas na minha visão, a primeira coisa para sair do papel do sonho é legal ter sonho, é legal colocar no papel, mas o legal também é entender aonde que você vai investir, conhecer onde que você vai investir e na prática dar as caras. Exato. E de preferência uma coisa que você goste, né? Que a gente fala que é importantíssimo, porque todo dia você vai acordar, você tem que fazer aquilo. Então tem que ser uma coisa que você goste para você ir atrás do seu ganha-pão. Tem que ter um prazer naquilo, para você acordar todo dia e falar, pô, hoje vai ser um bom dia, eu vou atrás. Seja em coisa de venda, franquia, qualquer tipo de qualquer ramo. Cara, você tem que ser uma coisa que você goste. Senão você vai perder o desgosto com o tempo. E aí você entra numa zona de conforto, o negócio não vai pra frente, cara. Então, de preferência, cara, vai pra uma área que você tenha conhecimento, que você falou. Cara, sei lá, você se formou em engenharia, pô, tenta fazer alguma coisa dentro do ramo da engenharia, né? Sei lá, nem que seja abrir uma loja de material de construção civil, é um exemplo. Entendeu? Mas tem uma ligação com o que você estudou, sabe? E você gosta, né? E eu concordo com você, cara. Colocar o dinheiro na frente, eu não gosto disso. Parece Você passou que por isso, né? eu tô passando. Então, vocês falaram aí de gostar, né? Gostar de determinadas áreas, gostar de fazer. E aqueles que não gostam? Aqueles que nasceram para liderar pessoas, que gostam de fazer com que as pessoas façam. Nesse caso, empreendem como? Dei uma de Dudu agora, hein? Fazendo a pergunta. Ele vai ser o dono do negócio da empresa. Então, mas ele pode não gostar, ele pode gostar de ganhar dinheiro. Como é que faz? Então, Dobrá, aí é aquele negócio, eu acho que cada um tem um objetivo intrínseco, entendeu? Cada pessoa, ele tem um. Tá bom, vamos dar um exemplo aqui, o ex-presidente dos Estados Unidos, cara. O cara é um investidor, bicho. Entendeu? O hobby do cara, o prazer do cara é aquele. Assim, ó, o perfil eu acho que independe, entendeu? Mas o cara tem um perfil de empreendedor. Você foi pro extremo. Não, é claro que é um Você foi extremo. pro extremo. Mas se você pegar também um outro case qualquer, aí eu preciso ter a necessidade de angariar algum recurso. Cara, você vai ir para onde você tá vendo que é confortável para você. Não necessariamente você gosta de fazer aquilo. Vou dar um exemplo, que era uma profissão que era muito comum e talvez as pessoas não entendiam isso, mas era uma profissão comum na minha época. Porra, um menino que engraxava sapato. Você acha que o cara gostava do que ele estava fazendo? Alguns até que sim. No centro de São Paulo, quem... É que acabou, né? Mas antigamente no centro de São Paulo, as bolsas de valores, os corretores, eles eram presentes, né? Então você tinha aqueles pregões lá com mais de 1.000 pessoas que ficavam no centro de São Paulo. Porra, cara, isso era uma profissão da porra naquela época, né? Agora pergunta para um menino daquele se ele queria aquilo. Mas era a necessidade de fazer com que ele se desenvolvesse na área. E tinha alguns que eram profissionais daquilo também, né? Mas de maneira empírica, não de maneira profissional, digamos assim, né? Hoje você passa lá, você vê um ou outro profissional que trabalha ainda com aquilo. Mas, cara, hoje quem é que usa sapato lustrado?
Olha o produtor. O produtor é tênis branco, tênis colorido, sei lá. Você vai, como que você vai trabalhar como engraxate hoje? Não, aí são Entendeu? profissões extintas, né? Digamos assim. Então eu acho que assim, é independente a gente fala sempre o caminho, que é o caminho que é o mais aconselhável, procurar aquilo que você curte fazer. De repente você vai procurar alguma coisa que você quer ganhar dinheiro. Não tem nada certo ou errado, né? Eu acho que o certo é começar bem. E como começar bem? Primeira coisa, estudar o que você vai fazer. Mesmo que você não conheça, né? Entender um pouco, né? Como você falou, liderança é uma coisa que às vezes ou você se desenvolve ou você tem nato também. Da mesma maneira que você tem empreendedorismo, né? Só que o empreendedor, não necessariamente ele tem que ser um líder, cara. Exato, não, com certeza. Entendeu? Com Porque ele certeza. pode de lá de baixo lá construir as lideranças dele. Entendeu? O empreendedor ele vai ter que ter a visão clara do que ele quer, né? Fazer com que as pessoas trabalhem para ele no mesmo sentido que ele imaginou. Às vezes o sonho é dele, cara, não é do outro cara que está do outro lado, né? Essa questão do engajamento, se ele não tiver a competência, cara, quantas e quantas pessoas que não têm a competência contratam líderes para poder fazer com que o sonho da pessoa se desenvolva. Vou dar um exemplo. Desculpa, Dudu, só te cortando, sei que tá aí. Mas um exemplo é isso aqui, ó, cara. Steve Jobs. Então, você tocou justamente na pessoa que eu ia citar como exemplo. Então, continua aí. Não, Eu ia dizer o seguinte. Siga, meu. Eu acho que não tem bem uma resposta certa, não tem. tá? Mas eu acho que o cerne da questão se resume na frase que você falou, que você quer empreender, vai estudar aquilo que você quer empreender. Por quê? Porque o mundo ideal, mais seguro, talvez com uma probabilidade maior de ser bem sucedido, é realmente, o que eu tenho habilidade, o que eu gosto, eu vou buscar empreender naquilo ali. Mas eu vejo que tem muito empreendedorismo que se inicia porque a água tá batendo na bunda. A conta tá vencendo e não tenho dinheiro para pagar. Sim. E aí eu vou fazer o que eu vejo que na minha visão tem um retorno mais rápido. Porque eu tô com pressa, eu tô com urgência, eu tô com necessidade. E aí acaba acontecendo, por exemplo, a questão das bolhas, né? Vamos pegar uma das últimas aí, por exemplo, paleta mexicana. Por quê? As bolhas, quem ganha dinheiro é quem inicia a bolha antes de ser uma moda. E aí o cara, quando vira moda, ele já tá com o seu estabelecimento, seu empreendimento ali estabelecido. Só que assim, eu não sei de nada, tô com conta para pagar, eu tenho que empreender alguma coisa. O que tá dando certo hoje? Ah, a paleta mexicana tá vendendo bastante. Eu vou abrir uma paleta mexicana sem estudar, sem nada. Você entendeu? Por isso que eu falei que talvez estudar o que você vai empreender é o X da questão. Sim. Porque aí, o que está estabelecido que está dando retorno? É paleta mexicana. Só que quando está estabelecido e está dando retorno, a curva já está quase chegando no limite já para entrar na descendência. E aí a procura já é menor que a demanda, já tá na descida. Então na prática eu acho que é isso. Eu acho que talvez o ponto seja, não interessa o que você vai fazer. A água tá batendo na bunda, você tem conta para pagar, você vai escolher alguma coisa para ganhar dinheiro. Mas tenta pelo menos estudar um pouquinho daquilo que você vai fazer antes de você começar a fazer. Acho que esse é pensando na prática, pensando em ser prático para ontem, eu acho que é essa linha aí. Aí eu vou te falar uma outra parada que eu acho que é muito legal, cara, que é o seguinte. Você estudou seu sonho. Legal, vamos imaginar um mundo perfeito, né? Eu vou fazer aquilo que eu quero, que eu gosto, caramba, 4, estudei, legal.
Cara, como que tá o posicionamento daquilo que você vai fazer justamente nessa questão de curva de adoção da marca, né? Vou dar um exemplo prático aqui, não vou falar marca, mas tem um refrigerante muito famoso que eu acho que ele deve estar completando aí, se não tiver uns 100 anos, ele tá um pouquinho mais, um pouquinho menos, cara. É um refrigerante que todo mundo conhece. Porra, cara, o investimento que a empresa faz para manter esse produto lá em cima numa curva de adoção da marca, continuar isso estendendo ao longo do prazo, é enorme. O recurso que ela gasta é muito grande. Então, cara, quando você for abrir um negócio, tenha certeza que tudo tem começo, meio e fim. Sim. De repente você está investindo num exemplo legal que você falou, cara, num produto ou numa prestação de serviço que já está no declínio, cara, já está lá em cima já para cair, né? Aí você pega tudo aquele investimento que você tem e pronto, já era, né? Com demanda muito menor do que a oferta já. Entendeu? Então, cara, então o seu declínio, o seu tempo para você ter um recurso, ter um retorno daquele recurso vai ser menor. Ou às vezes você gasta uma puta de uma grana e, cara, para durar um curtíssimo espaço de tempo, né? Então estuda bem o teu negócio. Bom, depois que você estudou, vamos indo para as práticas, né? Cara, primeira coisa, pensa e pensa muito bem se você vai precisar de investidor, se você vai precisar de sócio. E saiba quem que você vai escolher. Porque é um casamento, cara. E pior do que casamento. E eu vou dar uma dica para vocês. E assim, nada contra, tá, gente? Não é uma questão de relacionamento conjugal. Cara, evite colocar pessoas muito próximas a você. Do mesmo relacionamento, do mesmo convívio. Eu tô falando de homem e mulher! Pai e filho! Às vezes, cara, é difícil. É muito fácil a gente estar com a pessoa algumas horas. E é o que acontece no nosso dia a dia. A gente sai para trabalhar de manhã, eu vou encontrar a pessoa à noite. A gente não tá no dia a dia. Agora imagina você ficar 24 horas com essa pessoa no teu convívio total. Pessoal, Desgasta. E misturar, né? Desgasta. Então, assim, estudem o que vocês vão fazer, o lugar direitinho, o retorno. Principalmente também quem que vai estar com você se precisar. Né? Saiba que isso é um relacionamento conjugal. E como todo, não é um relacionamento conjugal, mas é um matrimonial, mas é um relacionamento a longa data. Imagina você ficar 1 ano, 2, 3, dependendo do negócio, 10, 20 anos com uma pessoa que você não aguenta mais olhar na cara, cara. E você tem que ficar lá mais tempo do que você ficar com a tua esposa, com seus filhos. Às vezes são 8, 9, porque é o teu negócio, você não tem horário para começar e terminar. Às vezes você tem que virar à noite. É uma besteira, mas olha muito bem para isso. O Douglas pode até falar um pouco melhor, vocês aí também, mas, cara, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. É um aprendizado, às vezes, não muito legal da minha parte, mas é conhecer um pouquinho o ser humano. E tem duas coisas no ser humano que não precisam estar juntas, que ao longo do tempo, isso causa problema. É dinheiro e poder. Não necessariamente você precisa ter as duas coisas juntas, andando junto. Vou dar exemplo, tá? Tem uma empresa que eu trabalhei, e aqui eu não estou falando de classe social ou da profissão, menosprezando, pelo amor de Deus, não. Mas a empresa cresceu um pouquinho e uma das pessoas que auxiliava a gente na limpeza, ela teve a oportunidade, né, de gerenciar algumas outras pessoas, porque o escritório cresceu, então tinha mais 1 ou 2 pessoas que ficavam debaixo do guarda-chuva desta pessoa. E assim, o recurso financeiro não mudou muita coisa. Às vezes o cara fala assim, porra,
Eu virei chefe, eu tô ganhando mais. Às vezes a diferença, cara, é só a dor de cabeça. A diferença é mínima, né? Por essa moça, cara, muito gente boa, mas foi dar o poder pra ela que a gente viu uma pessoa diferenciada. Cara, não respeitar mais as pessoas, empoderamento, né? Assédio. Às vezes o assédio também moral não tá só lá em cima, tá também. Sim. Não tem a questão de nível social. Existe empoderamento, você empoderou aquela pessoa. Não é uma questão de grana. Tá? Em contrapartida, eu já cansei de ver também, cara. Às vezes não é o dinheiro em si, mas o cara tem o prazer, cara, porque ele é o dono, ele é o chefe, ele pode, ele faz e acontece, de menosprezar o colaborador. De menosprezar o seu par dentro do trabalho. Né? Então é assim, outra dica é estuda também quem que vai ser o seu parceiro. Né? Isso tudo é bem difícil, hein? Aí você chegou num ponto que eu queria trazer. Beleza. A gente empreendeu, escolheu o que vai fazer, estudou aquele mercado, enfim. Tivemos o preparo, começamos a empreender. Mas aí vem uma outra dificuldade que para mim é tão complexa quanto empreender. Como eu administro isso? Quais são as preocupações principais que eu tenho que ter para administrar isso, para manter isso? É simplesmente só ganhar mais do que gastar? É como contratar certo? Quais as principais preocupações? Cara, na verdade você tem muitas preocupações, né? Tem aí do começo, né? Um monte, né? Eu vou citar uma que eu acho que é primordial. Você tem que fazer a gestão do seu tempo. Isso é importantíssimo, do seu tempo. Determinado, sei lá, XP, aí depende de cada negócio, mas você fazer a gestão do seu tempo, você é o dono do negócio. Disciplina. Então você tem diversas. Uma coisa vai puxando outra. Gestão do seu tempo, disciplina, não é porque você é dono do negócio que você vai acordar 10 horas, meio-dia, não sei o que, não. Estabeleça um horário, entendeu? Então aí você vai puxando várias. É um leque, cara, é enorme. É enorme, é enorme. Vocês podem falar outras Mas coisas. na sua visão, pensa no básico. Tipo assim, a preocupação que você não pode ter, que as outras, não é que você não vai ter, é que você não pode administrar sem aquela preocupação. Primeira coisa que você vai ter que procurar é entender. Aí você vai ter que procurar o auxílio de outro profissional. E, gente, dá para fazer isso hoje? Hoje pela internet você consegue até, né? Eu acho que até tá mais fácil você abrir uma empresa, né? Mas, porra, tô lá, estudei, sei o que eu vou fazer, já sei quem são meus sócios, né? Já tenho um recurso para iniciar, eu vou ter que procurar um contador. Esse vai ser o profissional que vai te auxiliar a você abrir a empresa de fato, né? E abrir a empresa de fato, você vai ter que ter um contrato social, seja ele o mais simples possível. E assim, você tem várias modalidades de empresa, que começa desde da MEI, né? Da microempresa individual, passando pelas empresas com médio e maior porte, e aí você se identificar e o profissional ele vai te orientar para onde que você vai, certo? O que é importante o contador? Escolha, sabe escolher bem o seu contador também, né? Cara, não faz essas coisas. Eu acho que hoje tem a possibilidade de fazer as coisas, sei lá, à distância, mas escolha, porque esse cara vai ser seu parceiro, gente. O Brasil tem uma coisa que a gente não entende. Às vezes a gente tem até boa intenção, cara. Mas às vezes você escolheu certo, sabe o produto, caramba, 4. Quando você vai ver a questão tributária, as responsabilidades fiscais que a gente é obrigado a ter, e olha, saiba que mesmo você sozinho, você vai ter um outro sócio oculto,
que vai estar com você todo mês e vai bater na tua porta de uma maneira ou outra, que é o governo, cara. Dependendo do que você escolher, são 3 instâncias: governo federal, estadual e municipal, através de tributos. Isso não tem por onde você correr. Então, na realidade, você tem que procurar um profissional, um contador, para abrir essa dinâmica, formalizar aquilo que você quer. Eu estou falando de empreendedorismo formal, né? Claro que você pode fazer isso de maneira informal, mas eu estou imaginando aqui pelo menos uma microempresa que você pode abrir ela de maneira simples, né? E é bem simples também. Dá para fazer de maneira didática ou autodidata? Dá. Consulta aí pela internet se você até consegue. Mas é importante que você procure um profissional, mesmo porque esse profissional ele vai ter que estar trabalhando com você com todo o fechamento contábil daquilo, toda a escrituração contábil que você vai ter ao longo que você tiver essa empresa aberta. Desde que você não seja o contador, né? Então estamos imaginando pessoas normais, porque o contador não é normal. Valeu aí, Bandi, nosso parceiro, irmão, camarada. Viu? Essa daqui vai pra você. Essa daí, Douglas? Mas eu acho que tem um passo antes. Denner falou de disciplina, planejamento, e acho que até se você não tem uma veia administradora mesmo, não tem experiência, eu acho que vale de uma consultoria mesmo. Hoje você tem empresa, você tem o Sebrae, por exemplo, que pode te ajudar. Se você não tem, por exemplo, um sócio experiente, né, um investidor ou alguém que tem uma experiência, o Sebrae acho que seria um bom caminho para ajudar, porque acho que levaria, por exemplo, nesse passo que o Carlos comentou, de você escolher um contador, de você buscar uma estratégia para trabalhar marketing, porque existem várias outras coisas ali que você precisa fazer. Mas eu acredito que assim, disciplina, né, planejamento, resiliência, porque são as nuances, muitas coisas que foram faladas aqui também são importantes, né? Você precisa ter resiliência, você precisa ter paciência, você não vai saber de tudo, tem muitas coisas que vão acontecer, lidar com pessoas é extremamente complicado, né? O Carlão falou de relacionamento, então, por que ele tá falando de não se relacionar com pessoas muito próximas? Você tá falando de profissional e pessoal, que são coisas que tem que andar totalmente separadas. Não dá para você misturar as duas coisas, e o ser humano, ele tem essa capacidade de misturar as coisas, levar as coisas pro lado pessoal e profissional. Então, quanto mais próximo, né? Ainda mais se tiver grau de parentesco, imagina marido e mulher. Os dois vão se matar. Na maioria das vezes é muito complicado, é muito difícil isso. É difícil as pessoas que conseguem separar isso, né? Então você precisa ter essa sabedoria de poder lidar com as coisas e levar da maneira correta. Porque, principalmente no início, né? No início, Denner também tá começando agora, a gente já tá um pouquinho mais, mas no início ele nunca é fácil, né? Você pode falar. Não é fácil, não. Se você, olha, claro que deve ter 1 em 1 milhão, né? De abrir um negócio e estourar assim rápido. Mas, cara, a gente fala que crescer dói. O início dói. Os primeiros 2 anos a gente fala que geralmente você vai ralar. Vai ralar. E assim, é diariamente, cara. É um dia de cada vez. Por isso que é importante ter tudo isso que a gente falou, né? Eu tive a sorte de ter vocês ao meu lado porque vocês têm o caminho. Então isso foi muito bom, que juntou a parte, falando da minha experiência, né? Que juntou a minha parte técnica de conhecimento com essa parte administrativa que vocês têm. Então, quando eu fui abrir a empresa com vocês, eu não sabia nem por onde começar. Eles falaram de vamos atrás de um contador e vamos abrir não sei o que, não sei o que. Eu tava assim, que isso? Porque minha ideia era prática, mano. É um nome aqui, vamos aqui, pá, é só a parte técnica. Então, e é fundamental, o Douglas falou e é verdade, você ter uma pessoa do seu lado que tem esse conhecimento, cara, você já tá meio caminho, já tá adiantado. E é importante essa parte. E se você não tem essa pessoa do seu lado, sei lá, são duas pessoas, são 2 sócios que não têm esse conhecimento administrativo, cara, consultoria. Eles falaram mas existem profissionais no sim, particular, hoje tem. contrate, faça uma consultoria, ó, por onde eu começo, como
sabe, comece certo. Isso comece da maneira correta. Lá na frente você não tem dor de cabeça. Isso daí é importantíssimo, né? Cara, mano, hoje você tem as startups, mano. As startups é um belo do exemplo da evolução da profissão, né? Sim. Porque o cara tem uma ideia e hoje essa questão tecnológica, o cara consegue desenvolver qualquer coisa um pensamento, uma necessidade. E se você observar as empresas, elas são criadas através de observação, seja ela qual for, né? Então, às vezes, uma necessidade que você perceba, hoje você transforma muito, muito fácil de uma maneira tecnológica, né? Para trazer algum benefício para alguém. Esse é o primeiro sentido de você abrir alguma coisa, né? Você não vai fazer uma coisa para você mesmo. Pô, você vai ter que vender alguma coisa para alguém, né? Seja ele uma prestação de serviço, seja um produto, cara. Entendeu? Então, assim, pô, eu vejo muita molecada que de repente tem umas ideias muito loucas. Aliás, conheço um cabeçudo aí, eu vou te falar. Puta que pariu, ele vai saber que eu tô falando. É um que tem uma cabecinha, né? Desse tamanhozinho, né? Você vê, falei, mas, ó, é o seguinte, cara. O cara, ele tem uma competência, cara, de ter ideias, velho. E ter ideias, e ter ideias, e ter ideias. E, bicho, o cara sabe pra cacete de informática. Mas não tem a competência de colocar aquilo na prática, mano. Não tem a competência. Aí eu só tô vendo algumas ideias que ele fala. Passa um tempo lá, você vê acontecendo no mercado. Eu tenho um outro camarada aqui que se formou comigo também. O Doni, um grande abraço pra você, meu. É o seguinte, o Doni, cara, ele trabalhou aí em algumas empresas financeiras, né? De grande porte, também tinha um cargo legal. E aí ele saiu, né? Pô, o Doni, ele tem umas ideias muito loucas, cara. Aí lá um tempo atrás, cara, olha como o bicho... Eu tô falando isso há uns... Eu não vou falar... Mas é uma década e alguma coisa aí pra trás. Não quis entregar. Mas, porra, o Doni veio com uma ideia lá com a gente tomando um suco de cevada. Porra, de repente ele veio com um negócio, cara, e se a gente bolasse uma coisa que eu tô vendo lá na empresa que eu trabalhava, que é resgatar milhas. Ele falou, cara, ó, mas muito antes de aparecer essas empresas, e hoje, né, não estou falando que tá certo ou que tá errado, mas talvez se misturou um pouco com uma pirâmide, mas, cara, isso lá atrás o cara pensou numa penga de um negócio desse, cara. Porque ele trabalhava já no mercado e via oportunidade. Porque, cara, você tá lá somando pontos, você tá o caramba 4, ou você vai viajar, aquelas milhas ficam paradas. Por que eu não posso fazer essa transação, essa troca entre... Que dá pra se fazer, trocar milha pra um lado e pro outro, mas de maneira formal. Porra, cara, aí você pega e fala assim, bicho, os caras têm uma ideia da porra, mas eles não têm a competência. Aí, é aquele negócio de, pô, de repente falta mesmo um profissional para que apoie o cara para poder fazer. Sim. Pega na mão, Vai. traz aqui. O espírito empreendedor. O Douglas falou uma outra coisa, cara. Porra, fiz tudo isso tal, e o caramba 4 você vai precisar de um lugar, né, pra trabalhar. Aí a gente vai juntando aqui o que a gente tá conversando. Cara, você falou uma coisa, gestão de tempo. Hoje, depois do Covid, é muito comum. Você pode trabalhar dentro de casa, criar lá um escritório. Mudou um pouco, né? Essa dinâmica, né? Mudou. Cara, aí essa dinâmica de você trabalhar. Vou dar um exemplo de trabalhar dentro de casa, né? Montei minha empresa vai ser dentro de casa. Cara, se você tem cachorro, filho, e eu tô falando assim, não é nem trabalhar com uma esposa, mas... O ambiente que o tem ambiente. Esposa, aliás, cachorro, filho, tal, caramba, 4. Se você não fizer a gestão de tempo muito bem feito, é uma tendência de você também ter alguns sérios problemas. E a gestão de tempo, às vezes a gente fala assim, pô, eu vou perder meu tempo, de repente, de levar meu filho para a escola. Esse não é o problema, gente. O problema é de você fazer uma coisa aqui que é normal. Vou levar meu filho para a escola, né? Vou dar a comida pro cachorro, pro gato, e assim vai, né?
vou dar uma passeadinha. Esse não é o problema. O maior problema de gestão de tempo é você não se organizar e extrapolar no tempo. Que é uma tendência também. Você está dentro de casa, aí você vai arranjar problema dentro da tua casa. Eu vou te falar que tem ainda um ponto mais difícil do que esse aí. Enquanto eu estou sentado na frente do computador, eu não consegui produzir o que eu preciso produzir. Eu acho que é mais complexo do que isso. Aí é mais complicado até. De extrapolar. Porque assim, eu parei pra levar, ou assim, na minha rotina eu tenho que levar a minha filha na escola e tenho que dar mais uma, falando da parte da manhã, tenho que levar ela na escola e tenho que parar pra dar comida pro cachorro e depois tenho que, sei lá, regar as plantas. Pô, mas são 3 atividades que eu vou parar e tal, isso vai me atrapalhar. Isso pode ser atrapalhar menos do que se você sentar o tempo que você tá na frente do computador e não conseguir produzir. Isso também é gestão de tempo. É isso. E é mais difícil de eu enxergar esse problema do que as paradas, o extrapolar o horário. É mais difícil ainda. Mais complexo, é mais subliminar. Então é muito complexo. Isso é caso você queira trabalhar em casa. Do contrário, você vai ter que procurar algum lugar para trabalhar, né? Quando você abre um CNPJ, né, a gente tem um CPF para pessoa física. O CNPJ é o documento oficial, o número oficial de uma entidade, né? Sim. Espero eu que o negócio não seja uma entidade fantasma. Então você precisa ter um endereço. Porque tem. Você tá dando risada? Tem, cara. No mundo corporativo você vê de tudo. Entendeu? Já que não vamos imaginar uma entidade jurídica, você precisa do endereço, né? Então você vai ter que alugar um espaço. E aí esse espaço, estuda esse espaço também. Onde que eu vou querer que seja esse espaço? Localização. Entendeu? Dependendo do segmento, do produto, seja lá onde for, cara, você vai procurar um ponto logístico que seja legal, né? Mas dependendo do lugar também, porra, você vai sair de um ponto para ir para outro ponto, né? Aí você vai ter que pensar nos seus colaboradores também, né? Os colaboradores. Aonde que eu vou conseguir? Dependendo do produto, do serviço ou do que eu imagino que eu vou fazer, cara, eu vou precisar às vezes de colaboradores que tenham uma especificidade ou um conhecimento bem mais específico daquilo que você vai fazer. Aonde que ele está localizado? Né? Que tipo de profissional que eu vou trabalhar? O Douglas falou bem, aí vem a questão do planejamento. Certo? Planejamento, cara, sempre começa com 2 coisinhas, visão e missão. É 2 coisas básicas que você às vezes deixa passar e, cara, isso vai mudar. E valores, né? São as 3 coisas, né? Valores, missão. Vai mudar esses conceitos básicos de administração. Comecei a planejar ali, o que eu quero? Qual que é o meu tempo? Como que eu vou vender? Quem que é meu público-alvo? Você que manja bem. Quais são os valores da minha empresa? Sim. Eu acho que são pontos cruciais, até um pouquinho além, né? Porque, de novo, você vai precisar ter algum profissional para te ajudar. Mas eu penso que ele tem muito a ver com você. Missão, visão e valores. O que você quer para sua empresa? Aonde você quer que ela chegue? O que você quer passar para o mundo? Porque não se trata só de para quem você está vendendo, mas também para as pessoas que estão te apoiando. Seus colaboradores, seus parceiros, porque é todo um. Mais uma vez que cadeia, você né? tem isso muito bem definido, você cria uma identidade, uma identificação, né? E aí, assim, tudo flui perfeitamente, Da maneira correta. né? Tudo flui perfeitamente. Planejamento, a parte de estratégia, tudo baseando o quê? Na missão, na visão e nos valores realmente. Mas isso tem muito a ver com você, com o que você quer mesmo. O que você quer passar. Né? Isso influencia Não, totalmente. diretamente
aliás, no comportamento dos colaboradores. E isso é extremamente profundo, velho. Profundo. E eu vou dar um exemplo aqui que traz essa profundidade. Isso vai mexer com tudo e talvez até determine o seu sucesso. Com certeza. Não tenho dúvida. Porque assim, ó, olha só o exemplo. Ó o tamanho da profundidade disso que você tá falando. Eu vou vender água no farol. Só que eu determino que, eu vou trabalhar com alegria, com leveza, e eu vou levar diversão para as pessoas que eu tô atendendo. O farol fechou, eu vou lá e, pelo tempo daquele farol, eu consigo oferecer a minha água para 10 carros. Desses 10 carros, sei lá, 6 estão com a janela fechada, consequentemente o motorista com a cara fechada, ou não dá abertura nem pra olhar pra você. Só que se eu sei que dentro dos meus valores, dentro da minha empresa, porque eu sou uma empresa, Exato. por mais que seja só eu sou uma empresa, Sim. eu vou vender com alegria e vou me relacionar só com quem está aberto a receber a minha alegria. Em vez de eu oferecer para 10 carros, sendo que 6 estão com a janela fechada, eu não vou vender, eu ofereço para 10 carros só que tá com a janela aberta. Só nisso, só nessa besteira, eu já aumentei a chance de eu ter sucesso em, sei lá, mais de 50%. Porque eu ofereci em 10 carros de janela aberta e não 10 carros aleatórios. É mais ou menos isso. É. É O mais ou Douglas menos falou uma coisa que é questão de valores. E é muito individual isso. Porque cada um carrega o seu valor. E o dono da empresa, o empreendedor, ele vai carregar os valores dele. E vamos supor que ele tenha um valor muito extrapolado, digamos assim, que seja o valor da competitividade. Dependendo do segmento que você está, você pode ter muito sucesso, como você pode quebrar uma empresa se você deixar esse valor em primeiro lugar. Você quebra uma empresa. Porque aí, cara, os caras começam a ter uma competitividade entre si, entre eles, que não é saudável. Entendeu? Independente, já diferente, por exemplo, se você for empreender sei lá, em atletas, você Sim. precisa ter esse valor Competitividade. muito enraizado, né? Porque do contrário, Muito bem trabalhado, muito né? bem trabalhado, né? Agora, uma coisa difícil pra caramba, cara, são alguns valores, tipo assim, é o cara apaixonado pelo que faz e o cara dono do negócio, cara. Isso é difícil, porque você às vezes está muito. Você ama aquilo que você faz, você tem visão, você tem ambição, você sabe onde que você vai chegar, você contratou as pessoas, mas porra, o cara não comprou esse valor. Não tá nem aí, mano. O cara chega lá no seu trabalho lá, senta na mesa dele lá, pã. É tipo produção. Produção é problema. Produção! O cara chega na mesa, vai lá. O Instagram, o Facebook, tá? Depois de 2 horas o cara vai trabalhar. Quando o cara vai trabalhar, fala, eita, que pariu, o que eu tô fazendo aqui, cara? Por que eu tô sentado aqui? Né? Ou, chega lá tô vendendo esse celular aqui. Cara, o preço dele é 100, né? O cliente quer pagar 110, mas eu vendo ele por 99 porque eu tenho um desconto. Esse cara tem a visão de dono do negócio, cara. Se o cliente quer pagar 110, por que você não vende por 110? Vou ter maior margem, vou ter maior rentabilidade. Eu não estou falando nem de ganhar prêmio, estou falando assim uma questão de visão do negócio. E não estamos falando nada que seja contra o cliente. Cada cliente tem o seu valor. Tem cliente que quer pagar mais caro. Vai comprar determinado tipo de automóvel
e querer dar desconto pro cara. O cara vai se sentir Ofendido. Até. ofendido extremamente, cara. Dependendo da marca do carro que você for comprar, se você dá um desconto pro cara, agora se você falar assim, é mais caro, ó. Esse carro que custa 1 milhão, mas pra você, com essa roupa aí, você compra por. Eu sei que não existe nenhum cliente que seja idiota, mas Sim. dependendo É uma analogia, né? do posicionamento que você vai dar, você tira o constrangimento do cara, meu. Entendeu? Cara, tem vários exemplos. Se vocês forem colocar isso na internet, você pega algumas pessoas que vão fazer esses testes sociais, o cara vai de bermudão, chinelão de dedo, boné pra trás e vai comprar um carro acima de 500 mil reais aí. Cara, primeiro o cara, quando é atendido, em alguns lugares, é pessimamente atendido. Né? Porque o cara, o que ele tá vendo lá, e aí aquele negócio, É o estereótipo. Pré-julgamento. Estereótipo, Né? linguagem corporal. entendeu? O cara tá vendo lá o estereótipo. Entendeu? E às vezes, olha só como que é o negócio. Cara, aquele cara, ele só quer falar que ele tem dinheiro, cara. Ele vai ficar até constrangido se o cara, aliás, se o cara oferecer o carro com valor mais caro, ele vai pagar. Diferente do cara que às vezes vai com um estereótipo diferente. Entendeu? Então, você conseguir fazer com que as pessoas comprem essas questões basiquinhas, legal. Legal. E aí eu vou entrar numa outra parte aqui que é legal, tenho isso, beleza, funcionário, tá quase tudo certo, abri minha empresa, porra aí, capital, eu tenho dinheiro. Isso eu vou falar que foi um problemaço, assim, nos empreendimentos que eu fiz, porque é complicado mesmo. Geralmente os bancos, né, eles a princípio eles não são de dar crédito, e eu acho que a grande mentira é isso no mercado brasileiro. Infelizmente, eu acho que é uma grande mentira. Se você não tiver lastro financeiro, você não consegue apresentar nenhum projeto, nenhum banco e o banco te liberar crédito. Tô falando a verdade, Douglas? Verdade. Então, cara, bole um belo de um projeto. Às vezes, dá sorte. Eu tenho aqui as gerentes, às vezes dá sorte não, às vezes o cara tem a competência de vender. Aí o cara é competente de vender mesmo. Tem uma rede de academias agora, porque agora você tem, né, essas fits, né? Não sei o que, fit? Blue Fit, Smart Fits, até tô fazendo propagandas para os fits, mas tem várias. Mas teve um cara que foi engraçado pra caramba, até a história de um camarada nosso aí, o Juninho! Se você... Bom, mas vambora. Posso lascar aí. Mas é uma história aí de um amigo desse amigo nosso, que é gerente de banco, e um desses fits, o cara foi lá, bermudão, tal, tal, e conseguiu vender o projeto. Mas aí é uma questão de fundamento, né, Douglas? Uhum. O cara teve o fundamento e conseguiu construir um projeto. E o projeto você pode construir, desde que você tenha um início, meio e fim, Sim. colocar valores, colocar retorno, custo, né? Então, rentabilidade, essa porra toda aí. Então, se você tiver essa competência, é legal. Do contrário, talvez um belo profissional que você contrate, cara, o cara consiga fazer um projetinho para você legal. Mas estamos falando de recurso. Você vai ter que contratar alguém, pagar alguém para fazer para você. Ou, se você tiver competência, vai. Ou, se você não tiver, vai na cara dura. Bate no banco, cara. Pelo menos uma conta PJ sem limite de crédito nenhum, os caras abrem. Tem vários bancos. Hoje você tem a possibilidade de bancos digitais, né? Tem bastante opção. né? Sim. Porque esta é uma dificuldade, cara. Como que você vai movimentar o dinheiro da tua empresa? Porque contabilmente esse dinheiro ele tem que passar por uma conta jurídica. E mesmo que contabilmente não passe, tome muito cuidado de misturar o PF com o PJ. Em algum momento você vai se encar.
Porra, vou pegar minhas despesas e vou jogar para a empresa, ou vice-versa. Você vai quebrar. Ou você quebra a empresa. Se você não tiver um belo no controle. Exato. Então, essa questão de procurar recurso, então você tem duas maneiras. Ou você guarda lá a sua moedinha, né? Você vai precisar do mínimo, um mínimo do mínimo, né? A gente tem um exemplo muito legal, cara, eu acho muito legal esse lado empreendedor, esse cara da palestra, eu não sei o nome dele, vai até me desculpar, mas é um menino que faz propaganda pro Santander, que ele vendia água na praia, né? Eu não sei o nome dele. É o Rick Chester. Esse cara é excepcional, meu. É excepcional. E pra você entender... É o Pega a Visão. Porra, pra você entender assim, a maneira com que ele entendeu do negócio dele, cara, a maneira que ele trabalhou com o dinheiro dele. Cara, pra comprar... Ele tinha um recurso pra comprar um. Esse recurso que tinha pra comprar um, ele vendeu. Claro que com margem. Acredito eu, com uma margem de pelo menos 100%, que deu pra comprar 2. Esses 2 virou 4. Mas, cara, se não souber administrar isso, em algum momento ele se perde. Entendeu? Então, assim, às vezes não é só a questão do recurso do crédito que você precisa ter. É saber administrar o pouco de dinheiro que você tem. Né? E saber que tem banco. O banco tá lá. Se você tiver um belo de um projeto, Por que eu falo que é as mentiras, cara? E aqui eu sou apolítico, tá? Porque ninguém paga minhas contas. Eu aprendi isso. Não tem político que paga as minhas contas. Né? Porque no final das contas, a gente acredita em algumas inverdades. Uma delas é o BNDES. Desculpa, o BNDES não é mais o Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico. Não é. Porque quem abre uma microempresa que realmente precisa do recurso do BNDES, porque você não tem nada, vai lá bater na porta de qualquer banco, porque o BNDES ele libera limites de crédito que são repassados para os bancos. Certo? Vai você lá, pessoa física, bater na porta lá. Vai você, ó, eu sou o novo, sei lá, o Walt Disney. Eu vou montar sei lá, um parque de diversões, seja lá o Denner Carreiro, lá no sertão do Nordeste. Só Denner Carreiro, velho? Me foder, mano. As ideias do cara. Não, o Dudu Cabelinho, ó. Dudu Cabelinho. Só falta o seu. Lá vem. Não, deixa Lá eu ele 1000 vezes. Ô, mano. Lá vem. o Douglas lá ele. Aí, olha só. Imaginem você chegar com um projeto no banco. Porra, bonitão, cara. Eu sou o novo Walt Disney e quero montar um empreendimento. E aí você, você bola lá, tá um projeto legal. Vai lá no banco. Vai lá no banco pedir um recurso do BNDES. Por melhor que seja o projeto, por melhor que tenha sido desenhado, você só precisa, cara, do recurso, porque você sabe que aquilo vai dar certo, bicho. Você sabe, todo empreendedor sabe que o negócio vai dar certo. Se ele não tiver essa convicção, nem adianta abrir. Não, eu ia falar uma besteira, mas não abre. Porra. Entendeu? Vai você bater lá no banco, vê se vai sair uma linha de crédito para você. Se você não tiver lastro, se você não tiver ninguém que esteja nas suas costas, e aí, assim, é só um ponto de atenção, né? Os bancos têm algumas linhas de crédito, né? Dependendo do estado e do governo, eles têm Incentivo. alguns incentivos, mas, de novo, você precisa ter no mínimo aí um tempo, né, de empresa para você conseguir abrir. Eu não sei se mudou, mas aqui o governo do estado de São Paulo ele tem um programa muito legal de incentivo, mas eu não sei se mudou com essa questão de recurso. Chama Desenvolve São Paulo. Então, se vocês tiverem aí... Bom, acho que o Dudu coloca na descrição, mas entra no site que você procura. Nem todo mundo conhece, mas são limites de crédito que o governo libera, independente do governo, tá? Não é o atual, mas isso já tem algum tempo. É um programa que o Estado oferece, né? Então é assim, tem algumas alternativas, mas que às vezes não chega pro empreendedor de maneira geral,
Sim. Boa. Boa, várias dicas, né, Edu? É. Várias dicas. Pra gente finalizar, né? Já estamos com o tempo estourado. E aí, cada um de nós. Vou fazer esse exercício para cada um de nós responder, tá? Mas de tudo que nós falamos, o que na visão de vocês é o básico para que eu me preocupe, para que eu pense quando eu vou empreender e administrar, e aí, quando eu falo do básico, é o que vai servir pro cara que vai vender água ou pro cara que vai montar uma... Tá pensando num projeto de uma multinacional. Quais são as preocupações básicas ou ações básicas para empreender e administrar? Ixi, mano, é que tem tanto, é tanta coisa, né? Quer começar? Fala aí você. Comece. Cara, eu acho que é o seguinte, primeira coisa é a convicção, mano. O cara tem que ter a convicção de que vai empreender. Primeiro ponto. Se ele não tiver essa convicção, não sai de casa. Continua trabalhando no CLT. Independente do que o cara vai fazer. Se o cara vai vender sei lá, uma água na esquina, ou o cara vai montar uma multinacional, se ele não tiver convicção de ser empreendedor, e eu não tô falando se o cara vai querer ganhar dinheiro, se o cara vai trabalhar por paixão, se ele não tiver essa convicção, não saia de casa. Eu acho que essa é a primeira coisa. Segunda coisa, estudar, cara. Estuda. Estuda o que você vai investir. Cara, a gente fala às vezes de estudo. O exemplo desse rapaz, como que você chamou? Rick Chester. O Rick Chester. Olha que puta exemplo. E como dele, quantos... Hoje ele tá ganhando mais dinheiro palestrando do que propriamente dito Puta, cara, como que ele fazia. vai nas praias do Nordeste, às vezes, até fica um pouco cansativo, cara, mas puta que pariu, você senta lá, cara, você parece de tudo ou aqui, às vezes, nas praias. Então, assim, a criatividade faz com que a pessoa consiga, né, a desenrolar e conhecer o que ele tá fazendo, cara. Entendeu? Pô, chega na praia do Nordeste, tem lá os caras lá que fazem lá uma musiquinha lá, ao vivo, cara. Fazem um repente, né? Chega aqui no Rio de Janeiro, às vezes tem uns caras lá fazendo pagodinho. Entendeu? O cara que vende cocada vai vender... Puta, eu tenho até dó daqueles caras que vestem aquelas fantasias pra vender, sei lá, algodão doce. Aquele dá até desespero daquele sol daquele... Pikachu da vida. Porra, mano, o calor da porra. Entendeu? Então, cara, é assim, tudo que você vai fazer, seja lá qual que for, existe uma questão de às vezes a internet ela passa algumas mentiras, né? Então, cara, não acredita em tudo aquilo que você vê, vai um pouco mais a fundo, né? Procura orientações, né? Pra mim, assim, eu vou colocar o básico do base, aí os meninos podem completar, mas eu acho que é isso. No mínimo, se você não tiver convicção, Sim. cara, se você não conhecer o mínimo do que você vai fazer, então nem sai de casa, cara. Não abre. Você Cara, vai dar merda. eu vou completar. Acreditar em você, cara. Acreditar em você. Independente do que você for abrir, do que você for empreender. Acredite em você. Ah, mas eu não sei por onde começar, mas eu tenho força de vontade. Bicho, acredite em você. Vai embora, mano. Vai embora. Ah, por onde eu começo? Por aqui. Fiz daqui, pra onde eu vou? Ah, por ali. Vai. Ah, mas eu tenho ideia, mas eu não tenho isso. Cara, coragem, mano. Acredite em você, mano. Acredite, mano. Acho que é o principal. Se você acreditar em você, no seu sonho, tiver força de vontade, aí vem todo aquele leque depois. Disciplina, dedicação, força de vontade, querer. Bicho, você vai embora. Mas primeiro de tudo, você tem que acreditar em você. Porque se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Quem vai comprar o seu negócio? Se você que é o dono não acredita. Então, eu acho que é o primeiro passo. Ele falou tudo. E acho que nesse processo, tudo, principalmente no início, é ter paciência e resiliência, porque não é um processo simples. Não é simples e o sucesso ele não vem fácil. Não vem pra ninguém. Nem pro mais afortunado, não vem.
Não vem. Então tem que ter. Eu acho que tocaram nos principais pontos aí. Sim, cara, se você quer uma sombra, você tá num lugar que você quer uma sombra, você vai plantar. E não vai crescer uma árvore em um dia. Demora. 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 E o que o Douglas Entendeu? falou, e até pegando essa analogia, cara, às vezes você fez tudo certo, bonito, legal, e o caramba quatro, aí a natureza resolveu, né, fazer com que tivesse uma tempestade, uma Covid. ventania, um Covid. Então, assim, o que você faz? Você desiste? Se entregar é fácil. Aí vem a questão da resiliência, cara. Sim. Porque independente do que você faz, o mais difícil é você conseguir se manter pelo menos nos 2 primeiros anos. Puta, cara, porque você construir uma marca, pode ser você mesmo a tua marca, entendeu? Pode ser um nome de uma empresa qualquer, pode ser um produto, uma prestação de serviço. Para você construir isso, você pode ter certeza que você vai passar nos altos e baixos. Você vai ter que aprender com aquilo também, né? Você vai tomar uns rodinhos, Você vai crescer junto. entendeu? E assim você vai crescendo ao longo do tempo. Então, se não tiver muita resiliência, porra, a desistência é o primeiro caminho. E eu vou fechar com o que podemos dizer que é o quarto pilar. Aí ele... Você vai Lá ficar ele, por meu sua Deus. conta, esse pilar. O Vou Dudu tá fechar de com quieto, o né? Não tá falando nada. não Ele tá não deu pra ele falar, né? Não deram brecha pra ele Dudu, falar. agora vai pra você. Eu já tô aprendendo. Não deram brecha pra você, né? Mas eu acho que, assim, a convicção, um pilar, acreditar em você, ser resiliente, ter paciência e estar sempre aberto ao aprendizado. Sempre aberto a aprender. Diariamente. Vou até fazer uma citação aqui de alguém que todos nós gostamos muito, que eu sei, mas falo por mim, gosto muito e que considero muito, e essa é uma frase que ele fala sempre, vocês já devem ter ouvido. Tio Joel, um abraço pro tio Joel, que ele sempre fala, você pode envelhecer, mas você nunca pode deixar a sua mente envelhecer. A sua mente tem que estar sempre aberta pro aprendizado. Porque assim, eu tenho convicção, eu acredito em mim, eu tenho paciência, mas vai ter um monte de passos, um monte de momento que eu não vou ter conhecimento para fazer alguma coisa. Então, esteja sempre aberto a aprender. A gente vai sempre ter níveis e níveis e níveis infinitos de aprendizado para a gente atingir. Então, se a gente se manter aberto ao aprendizado, que é o quarto pilar que fecha a conta. Fechou a conta. Entendeu porque tem que se inscrever no canal? Eu posso Fala, dar Carlão, três- pede pra três se inscrever no dicas? canal. Pede. 3 dicas. Fala eu- assim, eu arrasta vou pra pedir. cima. Não, Fala, vou arrasta pedir. pra cima. É assim, Eu vou usar Já esse vai? corte pra tudo. Vai ser o chamativo. é o seguinte, arrasta pra cima. Eu vou dar 3 dicas que eu acho que é legal, cara. Uma delas de leitura. Puta, é um livrinho pequenininho, legal pra caramba, chamado Gerente Minuto. Gente, leiam esse livro. É uma basezinha sobre liderança. Muito legal, muito legal. Parece que o pessoal não entende às vezes, mas a arte da guerra ensina muita coisa também. Tem várias traduções, é muito legal também. E vou dar 2 dicas de filme, cara. Pra quem curte um longa, bom. Um longa, aliás, um filme e um seriado. Peguem na Netflix, tem a história do o que vocês falaram aqui sobre tudo isso que a gente está falando e também sobre a questão de renovação. Assiste o seriado da Spotify. Acho que são 6 ou 7 Sensacional. 6 Tá no ou 7 Netflix, né, tá se não me engano. na Netflix. Ainda É tá lá, né? muito legal. Para vocês Muito. entenderem desde o começo. E aí fala sobre o banco, que é onde você cita que é no último episódio. Eu já tô dando um spoiler, mas não. Entendeu? Mas é o seguinte, desde o começo, como abrir uma empresa. E tem um outro, cara, que, puta, esse filme é excepcional, que você entende liderança a respeito de pessoas, competitividade, valores, que é o filme de Ford versus Ferrari, ou Ferrari versus Ford. Ford versus Ferrari.
Puta, cara, olha num contexto de administração. Pô, o filme é excepcional. Primeiro que o filme é excepcional, mas olha no contexto administrativo lá. Depois vocês coloquem no comentário aí. Mas, cara, é excepcional esses caras aí pra vocês pegarem essas Pô, legal, fica a referência. Legal. Boas referências, né? Boas, né? O Carlos hoje ele tá demais, né? Ele tá demais, né? Roubou a cena hoje, né? Ele roubou a cena hoje. Roubou a cena. Ele roubou a cena hoje, né, cara? Como é que é? Aquelas pedinhas. Nós vamos lá na montagem. Deixa ele. Muito bom, cara. Muito bom, viu? Nota 1000. E a vocês que Não não dá dá mais nada, né, Dudu? Diga. Não, hoje não. Lá ele. Aprovado. Aprovado, né? Com louvor. E a vocês que nos assistem, gratidão. Curtam, compartilhem. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão que queiram colocar, né? Sintam-se à vontade. Vocês sempre nos ajudam a pautar aí os nossos próximos episódios e a trazer um conteúdo que vocês gostem. E principalmente, né? Compartilhar, né? Acho que Importantíssimo. trouxemos aí bastante dicas. Acredite em você, tenha resiliência, esteja sempre munido de convicção e mente aberta ao aprendizado. Exato. E é isso. Gratidão. Gratidão. Axé. Axé.